Fala galera, Yuri Carvalho com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um assunto muito necessário para nossas vidas, né, que é sobre inteligência emocional. E eu gostaria de começar com um exemplo onde duas pessoas vão fazer uma prova. A primeira, ela se prepara, né, ela estuda, ela faz simulados, ela vai realmente preparada para ser aprovada naquela prova. E já a outra, ela fica apavorada, ela fica muito segura, pensamentos negativos vão surgindo, né, vão predominando na mente dela e ela não consegue estudar, ela não consegue se preparar e muito menos fazer a prova. E é sobre isso que vamos falar, né? Sobre as preocupações, porque as preocupações, tipo, é um mal que, se você não tomar cuidado, ela pode aprisionar você, ela pode escravizar você. Porque existem pensamentos negativos, como medo e insegurança, que são bons. Tipo, que eles podem ser uma advertência, né? Eles podem servir como um alerta, ó. Cuidado com esse buraco, porque se tu errar a pisada, tu pode cair. Cuidado ao andar escuro numa floresta, né? Enfim, muitos são alertas que são bons. Só que existem preocupações que nos escravizam. E nesse vídeo vamos ver passo a passo, com base na palavra, de como a gente se livra, como a gente se liberta das preocupações, né, das nossas inquietações, da nossa ansiedade. E esse guia tá lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 e o 7. Ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então aqui está dando um passo a passo, é porque Paulo sabia muito bem que todo ser humano passa por isso, passa por problemas, passa por inquietações, né? Ele tem preocupações, então isso é normal. O problema é quando isso te aprisiona, isso te domina. E ele montou um passo a passo mostrando que, primeiramente, a gente deve identificar, né, uma preocupação. A gente deve identificar quando um pensamento ou quando algum problema ele está judiando com a nossa vida, ele está ferindo a nossa vida. Porque um problema nos alertar, beleza, é normal. Tipo, não, tá avisando, tipo, tem esse problema, eu preciso fazer isso, beleza, isso é normal. Mas quando isso te aprisiona, quando isso te judeia, é que devemos ficar alerta. Primeiramente, identifique aquilo que está tirando a sua paz, né? Porque muita gente não sabe. Então, procure sempre estar examinando e olhando para dentro de si, sempre fazendo check-up, né? Sempre analisando, sempre verificando se está tudo bem, se está tudo ok. Muitas vezes um grande problema, sendo ele emocional, ou qualquer tipo de problema, ele começa pequeno, ele começa de maneira sutil. Para isso, a gente deve cortar logo pela raiz, tipo, não deixa ele crescer, né? Se vê que algo tá errado, já resolve, já corta, já identifica. E segundo passo é a gente fazer desse problema, dessa preocupação conhecida a Deus, que a gente possa, por meio da oração, por meio da súplica, apresentar esse problema a Deus, né? Que a gente possa levar nossas dores, o nosso peso a Deus. É como você estivesse carregando um peso. Sabe quando você é criança e você vai andando para a escola, né, carregando muito livro? Quando você chega em casa com aquela dor, com aquele peso, com aquele fardo, você tira e suja o alívio? Pois é, exatamente isso. Você vai tirar esse peso e entregar nas mãos de Deus. E terceiro passo, ouça aquilo que ele tem a dizer pra você. Por que, Yuri? Porque muitas vezes Deus vai te mandar fazer algo, como no caso de Neemias, e muitas vezes ele vai te mandar confiar nele. Tipo, quando ele falar, faça isso, no caso de Neemias, né? Porque Neemias, ele foi um homem que serviu o rei, né? Ele foi pra outra cidade, ele tipo, estava vivendo em outra cidade, ao qual tinha nascido, e teve um certo dia que ele soube que a sua cidade natal tinha sido invadida, tinha sido destruída. Então, imagina só, você souber que o lugar onde seus familiares, seus parentes moram foi arrasada, foi invadida, foi destruída. Você ficaria desesperado. Então, ele foi assim que ele ficou triste, só que ele não guardou esse peso pra si, sabe? Ele guardou, não, ele não guardou, não, ele lançou nas mãos de Deus, ele foi orar, ele foi jejuar, e foi na oração que Deus falou pra ele ir lá reconstruir aquele muro, construir, né, trazer honra de novo àquela cidade que era Jerusalém. Então, quando a gente lança nosso fardo a Deus, Deus vai nos orientar o que devemos fazer. Porque tem muitos problemas que a gente pode fazer, que tá na nossa zona de influência, né, a qual a gente pode agir, no qual a gente pode mudar aquilo. E tem muito problema que a gente não pode fazer nada. Infelizmente, a gente não tem um controle sobre a crise financeira, mas a gente tem um controle de saber lidar com o nosso dinheiro. A gente pode evitar custos, a gente pode aumentar nossa renda, tipo, a gente pode fazer algo em relação a isso. Mas mudar a crise
Não necessariamente, não tem esse controle. A gente também não pode evitar pegar todas as doenças do mundo, mas a gente tem um controle de fazer o quê? De se cuidar, de se alimentar bem, de dormir bem. A gente tem a influência de fazer certas coisas, mas a gente não tem o acesso de mudar outras coisas. Então aquilo que tá ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer, eu devo agir, tipo, eu devo mudar. Mas ficar pensando, alimentando sua mente com problemas que você não pode mudar, cara, tipo, entrega na mão de Deus. Descansa. Confia nele e o resto ele fará. Então, quando você lança pra Deus um problema ao qual você não pode resolver, tipo, é aí que Deus age. É aí que Deus muda a tua história. É aí que Deus faz a diferença. Então, não guarde peso, não guarde esse problema que não é solucionável. Não, entregue na mão de Deus. O outro passo, esqueci até o passo que eu estou, cara. Né? Faça o que ele te mandou. Seu pai haja, pode descansar, descanse. E ore isso agradecendo. Que é interessante, cara, quando você apresenta o problema para Deus, além de você ficar mais leve, quando você ora com gratidão, né, com ações de graça, tu recebe uma paz surreal, porque isso envolve a tua fé. Tá orando com fé, já tá agradecendo. Tipo, pode ser loucura? Pode ser loucura, mas tipo, a fé é isso, é você crendo no invisível, mano. Então, ore agradecendo, ore usando a sua fé, já demonstrando gratidão, já agradecendo. É interessante que a fé da Ana era tão grande que quando ela orou pedindo um menino, né, um varão, ela já foi falando pra Deus, ó, Deus, quando tu me der, eu te devolvo um sacerdote. E foi lá, Deus abriu a sua madre e ela teve um filho. E ela honrou que ela combinou com Deus. A partir de hoje, esteja sempre atento. Tipo, esse vídeo é mais, tipo, ele é, sim, educativo, né? Porque ele traz uma instrução, mas também ele é um vídeo nos alertando, que sirva de alerta, um vídeo advertivo, para a gente ficar atento com nossos pensamentos, com as nossas emoções, né, de como se encontra o nosso interior. Porque, como eu falei, muitas vezes, né, preocupações, alguns problemas que nos aprisionam, eles podem surgir de maneira sutil e que a gente possa sempre estar se examinando, sempre verificando dentro, né, do nosso interior. E quando surgir, cara, entrega na mão de Deus, porque Deus ele sempre vai nos orientar, ele sempre vai nos mostrar o que devemos fazer. Se é algo que você possa fazer, faça, cara. Faça com alegria, faça com excelência, faça dando o seu melhor. Se for algo difícil, mas faça a sua parte. Né? Davi lutava com aquele gigante e o cara, tipo, o que ele sabia era rebolar a pedra. Ele rebolou uma pedra e levou o gigante. Então, faça a sua parte. Mesmo sendo difícil, mas quando você começa, né, o difícil torna mais fácil, porque você deu o primeiro passo. É como você querer iniciar o ato de treinar, tipo, de correr, fazer caminhada, não sei. É muito difícil pra quem não tem esse hábito ainda. Mas quando você coloca o tênis, você troca de roupa, coloca o tênis, fica tudo mais fácil. Então, faça o mais fácil. Comece pelo mais simples, que o resto vai fluindo e sempre, sempre Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!